Boa noite. Ok. Vou pregar sobre o escândalo da cruz. Em Gálatas 5:11. Vamos ler o texto. Bem na parte final do versículo 11, está escrito: logo está desfeito o escândalo da cruz. Só esse texto aqui, para eu pregar hoje à noite para os irmãos. Eu acho uma das passagens mais exuberantes sobre a mensagem da cruz. Você vai achar isso na carta aos Gálatas. É a carta da cruz. E eu estou trazendo isso agora porque pela manhã nós tivemos a celebração da ceia. Então o mesmo espírito daquela celebração matutina e também porque falamos sobre Êxodo capítulo 12, sobre como foi que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Foi tudo obra da cruz. E meus queridos, a carta aos Gálatas tem 6 capítulos. Vocês que estão familiarizados com esta carta, já lembram facilmente do que Paulo está falando ali. Tá? É a carta que mais Paulo trata desse tema. Impressionante. Você quer ver uma igreja desviar da verdade? Tira a mensagem da cruz. Tira. Pronto. Começa a colocar outra mensagem. E você se afasta da verdade. Você quer ver uma igreja lotar de gente, como está acontecendo em nossos dias? Tira a mensagem da cruz. Tire. A igreja vai lotar. Coloque outros temas que agradam o mundo e a igreja vai lotar. Paulo atacou aqui, irmãos, uma coisa que vocês achariam que era impossível de ser atacado. Paulo não atacou aqui as heresias das seitas. Não. Sabe o que ele atacou? Ele atacou o fato de que a igreja estava voltando ao sistema legalísticas da lei, do tempo de Moisés. Parece que não, Paulo, que a igreja não está afastando da Bíblia. Estava. Afastou da graça. E aí Paulo trata aqui o seguinte, que tem 3 coisas que influenciaram, que vão atacar a igreja quando afasta da mensagem da cruz. O mundo, a lei, o mundo e a carne. Tá? Afastou da cruz, acabou, irmãos. Eu quero aqui, irmãos, pegar o que alguém falou. Pastores de antigamente, eles eram exímios pregadores da cruz. Eles não ficavam pregando coisas para agradar o povo. Spurgeon disse: a cruz é a força de um pastor. De minha parte, eu não sairia sem ela para o mundo. Sem a cruz, eu me sentiria como um soldado sem armas, como um artista sem seu pincel, como um piloto sem bússola, como um operário sem ferramentas. Obviamente, nós estamos ouvindo a linguagem de 200 anos atrás, talvez, ou um pouco mais, pouco menos, 150 anos atrás. Mas aqueles homens levavam isto a sério. Olha, alguém disse também, o homem pode começar pregando
com perfeito conhecimento de latim, grego e hebraico, mas ele fará pouco ou nenhum bem aos ouvintes, a menos que conheça algo da cruz. Está vendo? Como facilmente nós, os pastores, levaremos a igreja para longe da mensagem da cruz? Como é fácil? É só abandonar. Pregar a mensagem que você vai gostar de ouvir. Desculpe, eu estou realmente um pouco ruim da sinusite. Muito bem. Mas vamos voltar aqui, queridos irmãos, para tratar um pouco sobre isso, sobre a mensagem, o escândalo da cruz. Os irmãos estão percebendo como Paulo deu ênfase a isso? Eu vou mostrar os 3 textos aqui para os irmãos. Olha o capítulo 2. No capítulo 2, versículo 20, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, o que ele diz? Morri para a lei. Está vendo? O que a cruz trata? Trata de morte. Cristo na cruz cumpriu a lei. E aí ele diz o quê? Estou crucificado com Cristo. Pronto. No momento que você se põe como crucificado, é porque você morreu. E aqui Paulo está lembrando muito bem do que ele fala no capítulo 6 de Romanos. Se vocês seguem até o capítulo 5, vejam o que Paulo diz ali. No capítulo 5, ele diz, no versículo, veja, irmãos, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, de novo ele usa o verbo aqui, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E a terceira parte, o terceiro versículo, está o versículo 14 do capítulo 6. Aí a experiência de Paulo, longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz, nosso Senhor. Que coisa, irmãos. Paulo está mostrando aqui que esta é a mensagem central, foi a mensagem central dele. E eu diria para os irmãos, digo para os irmãos, afirmo categoricamente que a mensagem da cruz é a mensagem de Gênesis até Apocalipse. E agora, irmãos, por que isso? Paulo falou, se eu afastar dessa mensagem, se eu entrar com outras coisas, ele diz o que no versículo? Veja o versículo que foi lido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Agora, lembra que Jesus sempre falou que o mundo ia perseguir, que o mundo ia escandalizar com vocês, que o mundo seria assim, 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 vocês enfrentariam aflições, por causa de quê? Só por causa de uma mensagem, Cristo crucificado. Irmãos, a suma de tudo na história bíblica, a suma é a cruz. Foi ali na cruz que eu e você, mesmo eleito de Deus, lá naquela multidão, em Adão, nós gritamos, crucifica-o. O mundo não tolera o justo Senhor. Eles toleram outro Cristo, o Cristo da nova era, o Cristo cozido no leite da mamãe, o Cristo cozido em água, conforme nós vimos hoje pela manhã. Mas nós apresentamos o Cristo assado no fogo da ira de Deus ali na cruz. Esse é o Cristo que a Bíblia apresenta. Então, queridos, afastou disso, a igreja começa a crescer em orgulho próprio.
começa a inchar e começa a sentir bem com o mundo, porque o mundo não vai perseguir. Se você colocar outra coisa fora da cruz, para dentro da igreja, para as mensagens pregadas no púlpito, para os ensinos da escola dominical, para outros detalhes da vida da igreja, para outras coisas que o mundo vai ouvir, você não vai ter nenhuma perseguição. Lembra que Jesus falou? Sereis perseguidos por causa da justiça. É a justiça de Cristo. Cristo crucificado. Vamos então, irmãos, aqui, eu quero mostrar para os irmãos, basicamente, 3 pontos aqui. Primeiro, onde reside o escândalo da cruz? Onde está? Vamos examinar isto? Primeiro, agora eu entro nos subpontos, tá? A doutrina da expiação escandaliza o orgulho do homem. É um escândalo para o orgulho do homem. O homem gosta de ouvir que Cristo morreu, foi sepultado e virou um defunto igual como sepulta qualquer pessoa. Os homens gostam de ouvir sobre isto, mas não é a história contada por Deus. Há pouco tempo, alguns anos, fizeram aquele filme de Jesus, da morte dele. O ponto de vista do homem. De um homem que sofreu. De um homem que foi massacrado. Olhando do ponto de vista humano, você sente dó. Um homem que não cometeu pecado. Um homem justo. Ora, irmãos, homens viram Jesus assim. Milhares de judeus e gentios viram Jesus Cristo como uma pessoa inocente. Pilatos viu, esse homem não tem culpa. Ele ficou impressionado do povo escolher Barrabás e rejeitar Jesus. Mas aqui, queridos irmãos, nós não estamos olhando desse ponto de vista. Tiramos esse visual do mundo. Tiramos esse ponto de vista do mundo. Olhemos para Cristo do ponto de vista de Deus. Se você olha Apocalipse, digo Isaías 53, você vai olhar o ponto de vista de Deus. Agradou ao Pai moer o Filho. É incrível, queridos irmãos, a maneira como Deus olha essas coisas. Lembra quando ele mandou que Abraão matasse Isaac, pegasse Isaac, amarrasse Isaac e depois o matasse? Como é que você pode entender a mentalidade de Deus? A cruz é a mente de Deus e o mundo nunca vai entender, vai dizer que isso é escândalo. Mas é a modo de Deus de denunciar o mundo, de causar esse escândalo no mundo. E paralisa. Observe, irmãos, que para o mundo a tirada de Israel do Egito deveria ser de uma outra maneira, deveria ser de um modo assim de guerra. Deus colocasse espada na mão de todos os judeus e entrasse dentro do Egito e matasse os egípcios e saísse lá vitoriosos. Não. Ali a mensagem da cruz. E silenciou. Cadê os egípcios? O quê? Todo mundo olhando. O sangue de um cordeiro? Isso ia tirar? Mas é o modo de Deus. Deus está lidando com justiça. Deus está mostrando no Velho Testamento como seria o justo que viria. O amor dele, a glória dele exposta na cruz. Maravilha! E quando foi no Calvário foi a mesma coisa. Exatamente igual. Então isso cria um orgulho do homem. Ele está pronto a vir na igreja. Ô pastor, pode orar por mim? Eu vou dar dinheiro. Eu vou fazer isso. Os homens estão prontos a se sacrificar, a se matar, a chicotear-se a si mesmo, a ferir a si mesmo.
para dizer que eles são alguma coisa importante. A cruz elimina tudo isso, irmãos. Segundo lugar, o ensino da cruz escandaliza a sabedoria do homem e seus artifícios. Olha, o mundo não consegue conceber, isso não tem base, isso é bobeira, acreditar no homem que morreu, acreditar naquele homem que foi à cruz. Ele foi chamado de herege, ele foi chamado de impostor, ele foi odiado, mas era o justo Senhor. Deus estava mostrando a simplicidade de um cordeiro. Jesus, que tem o nome glorioso de Emanuel, de Jeová, o nome de onipotente, onisciente, ali na cruz, todos esses nomes foram ocultos, para ele ser chamado de um simples cordeiro, um animalzinho que você pega, você carrega, você sacrifica facilmente o cordeiro. Ali estava a presença na cruz de um cordeiro de Deus que foi feito pecado por nós. O mundo vai entender isso, Hollywood vai entender isso, a inteligência mundana vai entender isso, os ricos, os grandes, os poderosos entenderão isso. Não. É loucura para o mundo. Vamos lá. Em terceiro lugar, o fato de ser um remédio para a ruína do homem escandaliza seu poder imaginário de salvar-se a si mesmo. Pode olhar, queridos, tira a cruz, e ali está o homem acreditando no batismo. Tira a cruz, está o homem crendo nas suas atividades. Tira a cruz, e ali está o homem achando que ele pode louvar, que ele pode adorar, e inventando milhares de coisas. Tira a cruz, e ali vai ter vela acesa e adoração a ídolos. Tira a cruz e outros nomes entrarão. Ali entra o nome até de Paulo, dos apóstolos. Tira a cruz, entrará a imagem de um pastor conhecido. Tira a cruz e os homens vão lembrar de Lutero, de Calvino, tudo. Tudo eles vão lembrar, menos da cruz, menos do cordeiro. Então, queridos irmãos, o fato também de dirigir, em quarto lugar aqui, a todos os pecadores, escandaliza os fariseus, os religiosos fanáticos. E sempre lembro deles como sendo o mais importante. Nós somos batistas, mas ignoramos isto, ignoramos a bandeira batista, e nós estamos lembrando que a cruz é Deus chamando os pecadores. Olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Isso escandaliza os fariseus que pensavam somente neles. Os judeus nacionalistas, religiosos, como a religião da aparência só, querendo os homens para a sua religião. A cruz chama o homem para Deus. A cruz é Cristo glorificado, algo que o mundo não vai entender, o mundo abomina. Em quinto lugar, sua vinda como uma revelação escandaliza o pensamento moderno, especialmente da nova era. A luta hoje é para tirar esse conceito da cruz, do cordeiro que tira o pecado. A luta insana do diabo hoje para trazer o anticristo é para mostrar um Cristo diferente, um Cristo que agrada a todo mundo, um Cristo padrão do mundo, um Cristo que o mundo gosta, não o Cordeiro de Deus. O mundo não gosta de que lide com o pecado. Não, a cruz lida. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso, irmãos, lança fora esse pensamento modernista
que enfrentamos hoje. Sua elevada santidade, a santidade da cruz, escandaliza o amor do homem ao pecado. Que diferença, né? A cruz mostra o que é a santidade de Cristo. E leva um pecador arrependido a odiar o seu pecado, a abominar sua vida miserável que ele teve, a chorar seus pecados, a chegar diante de Deus e ver que ele merecia ser fulminado. Eu vejo algumas coisas sobre a guerra na Ucrânia contra a Rússia. Como os soldados ucranianos, quando verem os russos, eles atiram mesmo para matar. Nós teríamos que ser pendurados ali. A cruz era o meu lugar, para que a ira de Deus chegasse e me atravessasse, queridos irmãos. Os irmãos lembram quando aquele moço pegou na arca da aliança para segurar, que a ira de Deus foi e atravessou, parece que fez um buraco de um lado para o outro nele, matando-o na hora. Imagina na cruz, o meu Senhor que recebeu todo esse castigo que eu merecia, era para mim estar lá. Então, queridos, por causa de quê? Dos meus pecados. O mundo hoje gosta que trata do pecado, do adultério, da fornicação, da mentira, da desonestidade, do roubo, dos vícios. Não querem, eles querem um Cristo que abençoa seu pecado. A cruz escandaliza isto. Vamos para o segundo ponto. Como se mostra esse escândalo? Primeiro, com frequência. Pela perseguição aos crentes. Impressionante, né? E escuta, irmão, se você não quer ser perseguido, tira a cruz da sua frente. Deus não lhe mandou você fazer uma cruz para você. Ele preparou a cruz. E todo crente vai sentir o peso da cruz, porque o seu Senhor carregou. Escute, é a mensagem da cruz, é a mensagem do sangue do Cordeiro, que deixa os ímpios na sua casa, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos, com a sociedade ao seu derredor, todos odiando você, por causa de quê? Porque você diz, estou salvo. Ele me tratou com os meus pecados, ele me justificou. Só isso. Você pegou, Deus pegou, não você, Deus pegou a justiça de Cristo e passou para você. E você agora, numa linguagem ilustrativa de uma roupa branca, o mundo está olhando você agora. Olha o crente, olha, queridos irmãos, na maioria das vezes, o crente é caluniado, menosprezado, visto como um antiquado, um tolo, um débil mental, um taciturno, um presunçoso, e assim por diante é visto o crente. Por causa de quê? Por causa da cruz. Só isso. Então, se você não quer isso, deixa a cruz. Aceite uma religião diferente. Aceite um Cristo diferente. Aceite um cristianismo diferente. Se você não quer ser perseguido, porque a cruz trouxe não só uma salvação gloriosa, mas trouxe uma vida poderosa dentro da perfeita justiça de Cristo. Muitas vezes, deixando de pregar sobre a cruz, mostra que não suportamos, o mundo não suporta isso. Eu vejo, irmãos, o perigo está sobre mim. A tentação de pregar o que o povo gosta de ouvir. Essa é a tentação. Eu quero falar sobre os batistas.
eu quero falar sobre o lar, eu quero falar. A Bíblia manda eu pregar a mensagem da cruz. É isso. Deixa com Deus. Mas note, o mundo odeia tanto a mensagem da cruz, que pregadores pregam o evangelho sem Cristo. Pregam um cordeiro feito de plástico, não tem sangue. Eles criaram um cordeiro, o povo de Israel fez um cordeiro de ouro. Hoje eles fazem um cordeiro de madeira ou de plástico. Mais fácil. E o povo gosta. O povo gosta de adorar esse tipo de cordeiro, porque eles assentam para comer e levantam para divertir. E ainda neste ponto, eles introduzem novos significados nos vocábulos ortodoxos. Há uma preocupação com isso. Eles estão tão preocupados hoje, até em discutir sobre eleição, sobre... Pregue a cruz. Pregue! E todas essas coisas brilham. Pregue a cruz. A cruz projeta uma luz incrível para a realidade eterna. A cruz abre a mente para o significado de que Ele me amou antes da fundação do mundo e me joga luz também para a eternidade, onde eu posso ver para onde eu vou. Os crentes são santificados na cruz, os crentes são abençoados na cruz, os crentes encontram força na cruz. A cruz é incrível, porque mostra o quanto eu sou fraco e de lá vem graça para eu poder andar. Aquele hino que nós cantamos, quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Vamos então, queridos irmãos, o que sucede então? O que sucede? 3 coisas. Primeiro, nisso está a loucura, que os homens se escandalizam. Escandalizam em quê? Por que vão escandalizar com esta mensagem? Por que querem torturar os crentes? Por que querem fechar a igreja? Por que querem tapar a boca dos pastores que pregam a verdade? Por quê? Porque é o que Deus deu ordem. Deus não mandou fazer outra coisa. Deus não mandou mudar o mundo. Deus não mandou dar remédio, dar isso, daquilo. Ele mandou pregar. Ide e pregai. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele não abriu a boca para falar da religião judaica. Ele chamou os judeus queridos irmãos por causa da religião judaica. Mas ele atacou o pecado. Pedro falou exatamente do que Deus havia dito. Deus nunca abandonou a sua mensagem vinda desde Gênesis, passando por eles. Eram os olhos vendados deles, cegos, que eles não podiam ver o livro de Joel, capítulo 2. E Pedro abriu Joel. Nos últimos dias aconteceria isso. Eles podiam abrir, o apóstolo podia abrir Ezequiel, falar do vale de ossos secos, podia falar de outras coisas que Deus falou lá em Jeremias, que ele daria um novo coração que ia temer a Deus. Mas ele não falou. Ele só abriu Joel. O que está acontecendo hoje, Joel já tinha avisado. Olha, queridos, Deus ordena. Ide, pregai. Ide. Ele ordenou a quem? Aos mensageiros, aos homens que ele chamou. Separai-me, Paulo e Barnabé. Ele não chamou Maria para pregar. Ele não chamou Joãozinho para pregar. Ele não chamou Antônio, fulano e tal. Não, ele chamou homens que ele chamou mesmo. Se o João foi chamado, se o Antônio foi chamado, vai e pregue.
mas ele deu poder e ele dá poder para os homens que ele chama para pregar a mensagem que ele ordenou e não pode falhar. Os crentes são chamados para testemunhar. Olha o que Cristo fez por mim na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Tiraram esses hinos, arrancaram dos nossos louvores. Por quê? Porque falam da mensagem da cruz. Também, irmãos, a única coisa capaz de salvar o homem não é salvo por causa de um hino. O homem não é salvo porque gostou de um culto. O homem é salvo pela mensagem da cruz. Nós gostamos da história do peregrino. Oh, se essa história enchesse os corações de todos os crentes. Como aquele homem chegou. Olha o sonho de João Bunyan. Quando ele vê o peregrino no sonho dele, chegando com o fardo do pecado. Hoje os homens não têm fardo mais. Estão todos leves, soltos no orgulho. O orgulho do diabo colocou os homens nas nuvens. Ah, que bênção! Eu estou sonhando os sonhos de Deus, até que a lei chega e dá um furo neles e o balão explode. E eles caem. Estão assim. Mas quando os homens sentem o peso do pecado, o fardo do pecado, só tem um lugar. Não é a oração do pastor, não é a confissão lá na igreja católica, não é o batistério. Pela fé, a cruz de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Queridos irmãos, é o invisível Salvador chegando à alma. Perdemos esse indício de invisível hoje. Tudo hoje é que os homens querem tocar na religião, sentir a religião. Tudo hoje é palpável na religião moderna. A Bíblia não. Pela fé. Ó pecador, se arrependa, vai à cruz, vai à fonte de sangue, vai ali, que tem suficiente sangue para lhe purificar. Nós temos um hino do cantor. Ó, vinde a fonte de sangue. Vinde. Sim, vinde a Jesus. Também, queridos, eles estão se escandalizando por quê? Com aquilo que está repleto de sabedoria e poder. Meus queridos, olha, onde está a fonte de sabedoria? Na cruz. O meu Senhor, em santo amor, desceu do céu, veio à terra, mirou o lugar para onde ele iria. O meu Senhor veio em sabedoria, veio em santidade, veio em pureza, veio para dar-me vida. Isso não é sabedoria? A cruz está repleto disso. E os homens estão recusando isso. Por causa de quê? Por causa da loucura do mundo. Está também cheio da beleza. Olha para Cristo. Ele é tão sublime, tão maravilhoso, tão longânimo, paciente, bondoso Salvador. Ele sempre terá o sorriso e o abraço de perdão para qualquer pecador. Olha, qualquer pecador. E o mundo odeia isso. O mundo tem facções. O mundo tem o seu lugar, tem o seu lugar na sociedade. Ali está o bairro dos ricos, dos pobres para cá. Mas o evangelho abarca todos. Chama aquele índio, chama aquele homem ali pobre, como chama também o rico. Coloca todos dentro de uma família, coloca todos amando um ao outro, coloca todos chamando de irmão. Acabou o que o mundo pensa, o que o mundo aceita, o que o mundo age, onde tem ódio, tristeza, dor, miséria. Satanás está fazendo tudo para melhorar o mundo, mas não melhora. A cruz vem com a sabedoria de Cristo e a beleza dele. Mas nisto também, em segundo lugar, está a graça.
E nós, que outrora éramos escandalizados pela cruz, nós achamos algo impressionante. Você gosta da mensagem da cruz? Você não gosta? A cruz deixa você humilhado? Várias pessoas saíram da igreja porque a mensagem humilhava. Mas quão bom é me sentir humilhado. Quanto mais eu estou no pó, melhor. Quanto mais eu vazio de mim mesmo, mais poder eu tenho. Era isso. É isso. Quanto mais a igreja vai ao pó, melhor, mais forte ela é. Quanto mais eu desço, mais a graça me faz subir. Impressionante que aquilo que Paulo falou é para nós. Quando eu sou fraco, então sou forte. Impressionante. A cruz faz isso. Não é hora de louvor, não é hora de grito, não é hora de ficar se esperneando e dizendo aleluia, é hora de humilhar. Silêncio. Ouça o grande Senhor. Então, queridos, a cruz foi a única esperança de nossos corações. Se não fosse a cruz, eu já estaria no inferno. Se não fosse a morte do meu Senhor por mim, merecidamente, eu seria condenado. A ira de Deus já me teria atravessado, fulminado no inferno. A minha sorte foi ver a beleza do meu Salvador. É também grande alegria para a minha alma. Onde eu tinha alegria? Alegria passageira deste mundo, alegria nos esportes, alegria na comida, alegria nas amizades, alegria em riqueza, alegria em passear. Tudo isso acaba, mas nós nos alegramos. A alma nossa rejubila, há um novo sentido de viver. Jesus me salvou. Olha o que a Bíblia diz. E pela fé entendemos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A Bíblia está dando ordem. E o mundo não dá ordem para isso. O mundo sempre fala, vamos sentir. A Bíblia ordena para nós nos alegrarmos no Senhor. Não é verdade? E nós podemos fazer pela fé. É nessa alegria que nós nos esbanjamos de contentamento nas aflições, vitória nas lutas. E isso intensifica a vida cristã de plena vitória. Outro detalhe, irmãos. Veja o alegre motivo da nossa ufania. O que é isso? Ufanar-nos significa que podemos dizer, no conceito bíblico de um orgulho, que não é orgulho carnal, não é orgulho mundano, é orgulho santo. Estou salvo, vou para o céu, sou herdeiro, sou filho de Deus. Sim, Ele está comigo. Isso é o triunfo do crente. Foi assim nesse orgulho que santos enfrentaram a morte. Enfrentaram. E, em terceiro lugar, nisso está a busca do nosso coração. E aqui que está, queridos. Primeiro, talvez estejamos secretamente escandalizados com a cruz. Foi por isso que Paulo foi tão abrupto com a igreja lá em Corinto e com as igrejas na Galácia. Vocês abandonaram a graça. Ele foi enfático. Talvez secretamente você está passando por provação, fica escandalizado, dá mau testemunho, não vive para a glória de Deus, não entende o que foi a graça de Deus na sua vida. Isso aí pode acabar com sua vida, se você abandonar a mensagem da cruz. Que aula para nós! Irmãos, a cruz nos pôs dentro de uma faculdade impressionante.
Porque somos chamados a celebrar, coisa que a natureza carnal não gosta. Poucos dias atrás, eu falei com uma jovem que ela basicamente é uma menina só, órfã. Sempre triste porque perdeu a mãe e ficou sozinha. Pegue o que você tem, adore o Senhor. Adore. Meus irmãos, isso aqui é coisa que quem pode entender? Onde está a festa do crente? Olha Paulo e Silas na prisão, com suas costas machucadas de tanto apanhar. E é doloroso aquilo, irmãos. Chicotada deve doer. Paulo foi marcado. Fizeram tatuagem nele com chicotada. Eles estavam fazendo o que lá na prisão? Reclamando? Chorando? Não. Eles cantavam e oravam. Impressionante. Olha como aqueles 3 amigos de Daniel foram jogados no fogo. As cordas, o fogo perdeu todo o poder, toda a força, para que aqueles homens passeassem como se estivessem passeando no shopping, tendo Jesus ao seu lado. Olha que fantástico, irmãos. Isso é a cruz. A cruz faz olhar para a ressurreição. Ele morreu, eu morri, ele ressuscitou, eu ressuscitei. Talvez não escandalizemos os que têm ódio à cruz. Você tem medo? Você tem medo de dizer quem você é em Cristo? De dar o testemunho do que Deus fez na sua vida? Você tem medo? Está escandalizado com a cruz? Você tem vergonha disso? Muitos crentes nunca escandalizam aos ímpios. Nunca. Não é para escandalizar com o pecado. Não. Tem até pastores hoje escandalizando o nome do evangelho com pecado na vida. Tá? Cada coisa terrível. E fora os crentes. Mas escute, nós escandalizamos o incrédulo com a verdade da cruz. Eu não sou mais aquele. Foi assim que Agostinho falou para as mulheres. Foi assim que José falou para a mulher de Potifar. Eu não irei entristecer para cometer tão grande pecado contra meu Deus. A história da cruz nos coloca como vitoriosos, num mundo perdido, num mundo amargurado de derrota e já condenado ao lago de fogo. Os pregadores que apanharam o espírito do século pertencem ao mundo. E o mundo ama esses pregadores. Pode olhar, queridos irmãos. Pregadores que não pregam a cruz são bem amados. Eles não vão tratar do pecado. Eles não vão elevar o cordeiro. Eles vão elevar a si mesmos. Eles vão projetar eles mesmos. O brilho é deles. E os homens gostam disso. Os homens vão aplaudir. Os homens vão amar. Vão falar. Vão elogiar. Mas não é a cruz. Tape a boca dos homens com a mensagem da cruz. Se afaste, esconda. Quem foi um grande pregador? Paulo. Mas quem foi tão perseguido? Paulo. Pedro. Aqueles homens não receberam nenhum elogio. Muitos enfrentaram a morte. E agora? E para finalizar? Como é a sua vida? Você está embasado desta verdade? A cruz é tudo. Estou contente. Cristo me salvou. A cruz fez isso por mim. Eu fui colocado nele. Eu fui ligado a ele.
Os meus pecados ele levou. Eu já falei daquela música, eu acho linda aquela música, escrita por Oswald Smith. Ele foi um grande pregador lá no Canadá. Ele escreveu esse hino. Eu estou falando só do coro. Ele estava dizendo que pela fé, ele viu o Senhor. Ele disse, eu o conheço. Ele andou comigo. Sua presença gloriosa para sempre ficou. Aí ele exclama no final do coro, ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele. Vida eterna recebi. Querida igreja, o mundo torna-se abominável cada vez que eu medito na cruz. A cruz põe um ponto de divisão. Foi assim como as águas do Mar Vermelho, irmãos. As águas do Mar Vermelho fizeram a divisão entre o Egito e Canaã. Dali não volto mais. Deus estava dizendo, pronto, acabou. Passou o Mar Vermelho. A cruz também faz essa divisão. Morri para o mundo. E agora pertence a Cristo. E o mundo morreu para mim. Mas esta é a mensagem que Deus tem aos pecadores arrependidos. Qual o meu dever? Meu amigo, olha a cruz. Olha o que Cristo fez. Olha a morte dele. Olha o cordeiro. Por que você está sofrendo? Por sua culpa. Por que você está vivendo nesta vida miserável? Por sua culpa. Mas olha o cordeiro. Hoje estão tentando jogar a culpa em qualquer pessoa. Marido joga na esposa, filho joga no pai, na mãe, a mulher joga no marido, e a sociedade assim, vive nesse transe, querendo alegria, querendo felicidade, buscando aqui e ali, até que a desgraça venha. Graças a Deus, porque Deus, na sua misericórdia, permite que pessoas cheguem à própria desgraça para ser colocado no pó. E dali a pregação vem. Olhe para o Cordeiro. Olhe para aquele que foi morto em teu lugar. Converta agora. Converta a Cristo, amigo. Converta. Confesse a sua culpa. E ele há de salvar você. Exatamente agora. Ele veio para esta finalidade. Buscar e salvar perdidos. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações.